Durante séculos, a profecia de Isaías ecoou como um chamado dirigido apenas aos vigilantes espirituais. Mas hoje, ela se dirige diretamente a quem ousa ouvir antes que a graça passe. No tempo do Advento, quando Deus age de forma mais silenciosa e decisiva, a antiga promessa dos pés que anunciam a paz se torna um alerta urgente. Quem compreende essa mensagem passa a enxergar sinais que a maior parte das pessoas ignora. E quem ignora essa revelação perde exatamente a paz que tanto procura. A profecia não descreve apenas um mensageiro distante. Ela descreve um movimento divino que já está subindo a sua montanha interior, trazendo aquilo que pode transformar completamente o rumo da sua história. Este vídeo revelará por que Deus envia sinais antes de agir. Mostrará como reconhecer quando o anúncio da paz está prestes a se cumprir e explicará por que alguns recebem essa notícia como libertação, enquanto outros continuam presos ao desânimo. Você escutará o sentido oculto de Isaías 52, 7 e 10. Entenderá por que a imagem dos montes é decisiva para o advento. E descobrirá como Deus se aproxima quando o coração humano pensa que já esgotou suas forças. A mensagem deste capítulo abrirá o caminho para algo ainda maior que será revelado nos próximos tópicos. O mistério do mensageiro da paz se revela como uma promessa. Promessa que atravessa séculos e continua ressoando com força em cada coração que ainda busca compreender o modo como Deus intervém na história humana. Isaías descreve essa figura não apenas como alguém que traz notícias, mas como aquele que carrega em seus passos a própria presença divina se aproximando. A imagem do mensageiro não representa um personagem isolado, e sim a manifestação do movimento de Deus, quando a humanidade já não possui meios para se reerguer sozinha. No tempo do Advento, essa figura se torna ainda mais significativa, porque aponta diretamente para a chegada de Cristo. Cristo não surge como uma ideia abstrata, mas como resposta concreta para a angústia, a confusão e o cansaço espiritual que marcam a experiência humana. Quando Isaías fala de pés formosos, ele não se refere à aparência, mas ao impacto da mensagem que esses pés carregam. No mundo antigo, apenas mensageiros que anunciavam vitória, libertação e retorno da esperança eram recebidos com essa expressão de honra. A beleza não estava neles, mas naquilo que eles significavam. A certeza de que a escuridão não teria a palavra final. A metáfora indica urgência, aproximação e autoridade. Somente mensageiros oficiais retornavam correndo das batalhas para anunciar que a vitória havia sido conquistada antes mesmo de o povo vê-la com seus próprios olhos. Compreender essa imagem é entender que a paz oferecida por Deus não nasce das circunstâncias, e sim da iniciativa divina. Divina que alcança quem permanece atento mesmo em meio ao desgaste. No Advento, essa mensagem assume um sentido ainda mais profundo, pois revela que a salvação sempre chega antes no campo espiritual, preparando o caminho para romper aquilo que limita, enfraquece e desvia o coração. Este capítulo amplia a visão necessária para perceber como Deus anuncia antes de agir, e como a compreensão desse anúncio molda o interior de quem deseja reconhecer o milagre antes que ele se torne visível. O Advento apresenta a montanha como o lugar simbólico onde o céu se inclina em direção à terra, e onde o ser humano precisa decidir se permanece no nível raso de suas inquietações ou se escolhe subir em busca da promessa que Deus já colocou diante dele. Isaías utiliza a imagem dos montes, porque ao longo de toda a Escritura, esse é o cenário onde a revelação divina acontece, onde o coração é purificado e onde as decisões mais profundas são tomadas. A montanha representa a elevação interior que antecede qualquer transformação visível. Quando os pés do mensageiro surgem sobre os montes, isso significa que a intervenção divina está se aproximando com autoridade, e que nenhuma força humana poderá impedir o avanço daquilo que Deus decidiu realizar. A montanha não é apenas um cenário geográfico, mas um chamado espiritual que convoca o interior do ser humano a abandonar a imobilidade emocional e adotar uma postura de preparação. Subir esse monte é um movimento silencioso, mas profundamente decisivo.
pois implica ordenar pensamentos, afastar distrações, fortalecer a esperança e deixar que a promessa ocupe o espaço antes dominado pelo medo e pelo desânimo. O Advento é o tempo ideal para esse movimento, porque é um período em que a ação de Deus se intensifica na sutileza, e aqueles que sobem a montanha da fé tornam-se capazes de reconhecer os passos divinos antes que eles se revelem abertamente. A imagem dos montes também indica que a salvação não desce até quem permanece acomodado na escuridão interior, mas alcança aqueles que se dispõem a levantar o olhar e permitir que a luz toque novamente os lugares esquecidos da alma. Compreender essa simbologia é compreender que o anúncio da paz nunca chega a quem se entrega ao conformismo, mas sempre encontra o coração que decide subir, ainda que com passos cansados, confiando que no alto da montanha a visão se torna mais clara. Este capítulo aprofunda essa compreensão e prepara o caminho para enxergar por que o mensageiro sempre aparece primeiro no ponto mais elevado, sinalizando que a ação divina já começou mesmo quando os olhos humanos acreditam que nada mudou. A imagem dos pés formosos carrega um significado espiritual que vai muito além da aparência literal e introduz um código profundo sobre a maneira como Deus escolhe agir na história. No mundo antigo, os mensageiros eram reconhecidos pela importância de suas notícias, e somente aqueles que traziam anúncios de vitória, libertação ou retorno da esperança recebiam a honra de serem chamados de portadores de beleza. Essa beleza não estava nos pés em si, mas na transformação que sua chegada prometia. Quando Isaías usa essa metáfora, ele revela que a beleza nasce do impacto que o mensageiro produz, do que ele representa para um povo cansado e para um coração que já não encontrava forças para acreditar. A chegada desse mensageiro é a prova de que Deus não abandonou o seu povo, e de que a escuridão que parecia definitiva está prestes a ser vencida por uma notícia maior do que qualquer sofrimento vivido. No contexto do Advento, essa figura aponta diretamente para Cristo, que não vem apenas anunciar a paz, mas vem encarná-la como resposta definitiva às feridas humanas. A beleza dos pés do mensageiro está ligada à coragem de atravessar longas distâncias, superar terrenos áridos, desafiar perigos e surgir no horizonte exatamente quando a esperança parecia perdida. Essa imagem carrega também a ideia de velocidade e urgência, mostrando que Deus não demora quando decide intervir, mesmo que a percepção humana não compreenda o tempo divino. A metáfora revela que a paz anunciada por Deus se aproxima com força e precisão, alcançando aqueles que permanecem atentos e desejosos de enxergar o mover espiritual, antes que ele se manifeste completamente. Entender esse símbolo significa compreender que a intervenção divina não nasce de circunstâncias favoráveis, mas da fidelidade de Deus que envia sinais antes da vitória final. Este capítulo aprofunda essa visão, preparando o espírito para perceber que a profecia de Isaías não descreve apenas um mensageiro distante, mas anuncia a proximidade de uma transformação que já começou, mesmo que os olhos humanos ainda não tenham captado sua totalidade. A profecia de Isaías surge em um dos períodos mais devastadores da trajetória de Israel, quando a sensação de abandono e a perda de identidade pareciam sufocar qualquer possibilidade de esperança. O povo havia sido arrancado de sua terra, separado de suas tradições, privado de sua segurança espiritual e colocado em um ambiente onde tudo o que conheciam parecia ter sido destruído. As cidades estavam em ruínas, o templo havia sido profanado, e a memória de dias melhores se tornava cada vez mais distante. Nesse cenário de exílio e desolação, a voz de Isaías irrompe como um raio de luz sobre a escuridão, proclamando que Deus não havia esquecido o seu povo e que a aparente derrota não era o capítulo final da história. A força dessa profecia reside exatamente na sua ousadia. Anunciar libertação quando tudo apontava para o contrário. Declarar movimento divino quando o cotidiano parecia estagnado. Despertar o coração para a esperança quando a realidade insistia em transmitir dor. Isaías apresenta a chegada do mensageiro,
Como o sinal de que Deus já havia iniciado um processo silencioso de restauração, um movimento que não dependia da força humana, mas da fidelidade divina. No Advento, essa mesma dinâmica se repete, pois é nesse tempo litúrgico que o ser humano é convidado a reconhecer que a salvação muitas vezes começa longe dos olhos, germinando primeiro no interior do coração antes de se revelar no exterior. A mensagem de Isaías mostra que Deus decide agir justamente quando o desânimo ameaça se tornar permanente. E que a libertação não se limita a devolver o que foi perdido, mas a transformar completamente a compreensão do povo sobre quem Deus é. Este capítulo aprofunda a percepção de como o anúncio da paz nasce em terrenos marcados pela dor. E por que a ação divina sempre floresce onde o ser humano já não consegue vislumbrar saída. A paz anunciada por Isaías não se confunde com a ideia limitada de tranquilidade humana, porque nasce de uma fonte que ultrapassa qualquer tentativa de controlar circunstâncias ou manipular emoções. Na Escritura, a palavra paz carrega o sentido de plenitude, integridade e restauração total, e não apenas a ausência de conflitos. Essa paz é o indicador da presença ativa de Deus, sinal de que ele decidiu intervir com autoridade e misericórdia, em uma realidade que parecia incapaz de se reorganizar sozinha. No Advento, essa promessa se torna o centro da preparação espiritual, pois recorda que Cristo não vem oferecer consolo superficial, mas trazer uma ordem interior que nenhuma força humana é capaz de produzir. Quando Isaías anuncia que o mensageiro proclama paz, ele afirma que algo já mudou no campo espiritual, mesmo que os olhos ainda não percebam qualquer transformação. Essa paz inaugura um movimento interno que desfaz confusões, silencia inquietações e devolve a coerência do espírito, permitindo que a alma reencontre o caminho que havia perdido entre preocupações e medos. A paz de Deus não depende de ambientes favoráveis, porque não nasce de fora para dentro, mas de dentro para fora, avançando como luz que rompe um espaço antes tomado pela escuridão. Ao contrário das soluções momentâneas oferecidas pelo mundo, essa paz permanece firme mesmo diante de incertezas, pois se apoia na fidelidade divina e não nas fragilidades humanas. Isaías revela que, quando o mensageiro aparece sobre os montes, o próprio Deus já decretou que a restauração começou, e ninguém pode impedir a ação que se desdobra a partir desse anúncio. No Advento, essa compreensão se torna fundamental, porque prepara o coração para reconhecer que Cristo traz uma paz que reordena, cura e transforma a essência humana. Este capítulo aprofunda a percepção de que essa paz é um dom que antecede a mudança visível e que se manifesta primeiro na consciência desperta, antes de alcançar qualquer aspecto exterior da vida. A ação divina se manifesta por meio de mensageiros que surgem nos momentos mais imprevisíveis, trazendo exatamente a palavra necessária para reorganizar pensamentos, restaurar ânimo e redirecionar passos que haviam perdido o rumo. Deus não costuma agir de maneira ruidosa, e por isso os sinais que antecedem sua intervenção normalmente aparecem disfarçados em acontecimentos simples, encontros inesperados ou percepções interiores que despertam algo adormecido. A profecia de Isaías revela esse padrão com clareza, mostrando que o mensageiro surge antes da transformação visível, indicando que a mudança já começou no plano espiritual, mesmo que os olhos humanos ainda não tenham captado o movimento. No Advento, essa dinâmica se intensifica, pois é um tempo marcado pelo convite à escuta, ao recolhimento e ao reconhecimento de que Deus trabalha de maneira profunda e silenciosa. A presença desses mensageiros não se limita a figuras extraordinárias, mas inclui palavras que chegam no momento certo, intuições que tocam o coração, reflexões que iluminam caminhos. E até mesmo situações que à primeira vista parecem comuns, mas carregam uma direção divina. Quando o mensageiro se aproxima, algo no interior desperta, como se o espírito reconhecesse a proximidade de uma verdade que estava sendo aguardada sem plena consciência. Isaías mostra que esse mensageiro não apenas anuncia paz,
mas confirma que o movimento de Deus já está em andamento, mesmo quando a vida ainda parece presa às mesmas dificuldades. A preparação espiritual do advento consiste em tornar-se sensível a esses sinais, permitindo que Deus abra espaço onde antes havia resistência ou cansaço. Este capítulo aprofunda a percepção de que Deus sempre fala antes de agir, e de que cada pessoa, ao reconhecer esses mensageiros, se posiciona para receber a paz e a restauração, que estão prestes a se manifestar de forma concreta. A reação dos vigilantes descrita por Isaías revela uma postura espiritual essencial para quem deseja reconhecer o movimento de Deus antes que a obra se manifeste por completo. Na estrutura das cidades antigas, os vigilantes eram posicionados no alto das muralhas, encarregados de observar o horizonte e identificar qualquer sinal que pudesse revelar perigo ou salvação. Eram homens atentos, treinados para distinguir detalhes que o restante do povo jamais perceberia. Quando Isaías afirma que eles levantam a voz ao ver o mensageiro se aproximando, ele descreve não apenas uma cena histórica, mas uma atitude interior que acompanha todos aqueles que mantêm o espírito desperto. No contexto do advento, essa postura representa o coração que se recusa a adormecer. Diante das dificuldades, o espírito que não perde a capacidade de perceber o movimento sutil da graça e a alma que permanece sensível, mesmo quando o cansaço tenta dominar. A vigilância não nasce de ansiedade, mas de uma atenção reverente ao que Deus está realizando. Os vigilantes não esperam ver toda a libertação para proclamar a notícia. Eles reconhecem os primeiros passos e entendem que a simples presença do mensageiro é suficiente para confirmar que Deus já começou a agir. Em contraste, a apatia espiritual impede a percepção dos avanços divinos e aprisiona a pessoa na ilusão de que nada muda. Isaías ensina que apenas aqueles que mantêm essa vigília interior têm a capacidade de identificar a chegada do anúncio da paz. A vigilância se manifesta no olhar que enxerga o detalhe, na escuta que capta nuances, na sensibilidade que reconhece a aproximação da promessa. Este capítulo aprofunda a importância dessa postura e mostra que, no advento, ser vigilante é permitir que Deus desperte o coração para perceber sinais que estão presentes muito antes de qualquer transformação se tornar evidente. O anúncio que antecede a ação divina revela um dos princípios mais constantes da revelação bíblica. Deus sempre declara sua intenção antes de manifestar sua obra, preparando o coração humano para reconhecer o que está prestes a acontecer. Isaías descreve o mensageiro correndo pelos montes antes mesmo que qualquer sinal concreto de libertação seja visível, mostrando que a vitória já foi decretada no invisível, enquanto o visível ainda parece permanecer imutável. Esse padrão se repete em toda a história da salvação. Deus anuncia a libertação a Moisés antes de abrir o mar. Deus promete um filho a Abraão antes que Sara deixe de duvidar. Deus move o coração de Samuel antes de ungir Davi. E quando chega a plenitude dos tempos, Deus envia João Batista, como voz que prepara o caminho antes de Cristo se revelar publicamente. No advento, esse movimento se torna ainda mais evidente, pois é o tempo em que a palavra precede a presença, e o anúncio prepara o íntimo para acolher aquilo que Deus está prestes a realizar. A alma precisa aprender a reconhecer esses anúncios, porque eles chegam muitas vezes revestidos de simplicidade, de silêncio e até de aparente insignificância. O mensageiro descrito por Isaías não espera que o povo veja a libertação para então proclamar. Ele proclama porque sabe que o decreto divino já foi emitido. Essa compreensão ensina que a fé não é construída apenas sobre o que se vê, mas sobre o que Deus já determinou no invisível. O anúncio é a primeira fase do milagre, a etapa em que Deus começa a rearrumar a realidade desde suas raízes, muitas vezes longe dos olhos humanos. Este capítulo aprofunda essa dinâmica e mostra que reconhecer o anúncio é essencial para não se perder no desânimo, pois quem entende essa etapa se alinha ao tempo divino e aprende a cooperar com aquilo que Deus está movendo.
mesmo antes que qualquer mudança se torne perceptível. O canto de alegria que surge após o anúncio da profecia representa uma das respostas mais profundas que o espírito humano pode oferecer diante da revelação divina. Isaías descreve vigilantes que elevam suas vozes. Não porque enxergam a libertação concluída, mas porque reconhecem que a simples aparição do mensageiro é a confirmação de que Deus já iniciou a obra. Essa alegria não nasce da lógica humana, nem depende de mudanças imediatas na realidade exterior. Ela nasce da certeza interior de que Deus está presente, ativo e soberano. No Advento, esse movimento torna-se ainda mais significativo, pois é um tempo em que o coração aprende a celebrar aquilo que Deus está realizando no invisível, mesmo quando o visível ainda não acompanha o ritmo. Da promessa. A alegria bíblica nunca é fruto de circunstâncias favoráveis, mas da percepção da intervenção divina, que transforma a realidade a partir da raiz e não apenas na superfície. Isaías antecipa o mistério que mais tarde será manifestado pelos anjos no nascimento de Cristo. Quando proclamam glória e anunciam paz antes que o menino Jesus tenha realizado qualquer obra pública. A alegria do Advento é, portanto, uma alegria profética, que celebra o início da transformação antes de seu desfecho. Ela brota da fé que enxerga o movimento de Deus em seus primeiros passos e da sensibilidade espiritual que reconhece a proximidade da promessa. Esse canto representa também a maturidade espiritual de quem não espera que tudo esteja resolvido para agradecer, mas decide celebrar porque sabe que Deus não retrocede. Quando começa algo novo, a voz dos vigilantes ecoa como um convite para que cada pessoa aprenda a perceber os sinais da graça e a permitir que a alegria seja o solo onde a promessa se desenvolve. Este capítulo aprofunda essa compreensão, mostrando que a verdadeira alegria do Advento nasce não da conclusão da obra, mas da certeza de que ela já está em andamento e que a presença divina transforma tudo o que toca. Receber a paz anunciada no Advento exige uma preparação interior que vai além de sentimentos passageiros, porque envolve permitir que Deus reorganize o coração de dentro para fora e restaure a ordem espiritual que as circunstâncias tentaram desestabilizar. Isaías revela que a paz chega primeiro como anúncio, depois como presença e, por fim, como transformação concreta. Esse movimento mostra que o coração precisa estar disposto a abrir espaço para a ação divina antes que qualquer mudança visível aconteça. Preparar-se para essa paz é um processo que exige consciência, sinceridade e entrega. A preparação não ocorre no barulho, mas no silêncio que confronta e purifica, afastando pensamentos confusos, rompendo com padrões que desgastam e dissolvendo expectativas que aprisionam. No Advento, esse tempo de preparação assume um significado ainda mais profundo, porque recorda que a luz divina se aproxima. Enquanto o interior humano é convidado a remover obstáculos que impedem a paz de florescer. Abrir-se para essa paz não significa fugir das próprias dores, mas permitir que Deus as ilumine e as reconfigure com a verdade da promessa. É nesse movimento interior que a paz divina encontra terreno fértil para se estabelecer. Essa paz assume a forma de clareza, coragem e sensatez, devolvendo ao espírito a capacidade de discernir o que realmente importa e afastando a confusão que impede o avanço. Quando o mensageiro aparece sobre os montes, ele não proclama uma paz frágil, mas uma paz que possui autoridade suficiente para desmantelar inquietações e restaurar o equilíbrio da alma. A preparação interior se torna, portanto, o terreno onde essa paz se transforma em uma força estável, capaz de sustentar a pessoa mesmo quando os ventos externos continuam a soprar. Este capítulo aprofunda o entendimento de que receber a paz do Advento não é um gesto passivo, mas uma disposição ativa de permitir que Deus conduza o interior com firmeza, ordenando cada camada da vida para que o coração reconheça e acolha com maturidade aquilo que o Senhor está trazendo. A oração final
se torna o ponto de convergência de tudo o que foi revelado, permitindo que a promessa anunciada por Isaías encontre não apenas compreensão intelectual, mas acolhimento completo no interior de quem escuta. A profecia dos pés formosos que sobem os montes não permanece como uma imagem distante quando o coração decide abrir espaço para que essa palavra se torne viva e atual. A oração transforma a escuta em resposta, transforma a mensagem em entrega e transforma o anúncio em compromisso. Essa oração não busca apenas pedir paz como alívio momentâneo, mas invocar a paz como ação concreta de Deus que restaura, ordena e fortalece. Ao proclamar essa oração, o Espírito reconhece que o mensageiro já chegou, que a promessa já foi declarada e que a presença do Senhor se aproxima para realizar aquilo que nenhuma força humana seria capaz de produzir. A oração final é o instante em que o interior se alinha com o movimento divino, declarando disposição para cooperar com o que Deus já está desencadeando. No Advento, essa oração assume um significado ainda mais profundo, porque é o tempo em que a palavra se faz carne, o tempo em que a esperança se torna presença, e o tempo em que a promessa não permanece como expectativa, mas se transforma em cumprimento. A voz que ora afirma a confiança de que Deus está restaurando o que parecia perdido e está reorganizando o que se encontrava em desordem. Ao pronunciar essa oração, a pessoa declara que deseja caminhar ao encontro do Senhor, reconhecendo cada passo do mensageiro como sinal de salvação. Essa oração final sela a mensagem, desperta o coração e posiciona o espírito para viver o Advento, não como simples memória litúrgica, mas como experiência real de transformação e renovação. Este capítulo conclui o caminho iniciado no anúncio, sustentado pela vigilância, aprofundado pela esperança e concretizado na confiança de que Deus, ao enviar o mensageiro da paz, inicia uma obra que alcança todas as dimensões da vida humana.